Fala pessoal, mais um vídeo da TV Coiote no ar. E ontem, a cirurgia do Jair Bolsonaro para realizar uma suboclusão intestinal durou 12 horas. Começou às 10 da manhã e foi terminar só por volta das 10 horas da noite. Então foi uma demora que chamou a atenção de bastante gente. Nessa segunda cedo, você teve a coletiva de imprensa da equipe médica e vou trazer aqui alguns destaques do que foi colocado pelo cirurgião-geral Cláudio Birolini, que ficou à frente dos procedimentos. Ele disse que a cirurgia envolveu uma extensa lise de aderência, que seria a remoção de faixas de tecido que ficaram coladas por cicatrizes internas, e a reconstrução da parede abdominal. Vamos a algumas frases do Birolini? Olha, era um abdômen hostil, múltiplas cirurgias prévias, aderências causando um quadro de obstrução intestinal e uma parede abdominal bastante danificada em função da facada das cirurgias prévias. Isso já antecipava que seria um procedimento bastante complexo e trabalhoso. E o Birolini complementa. A liberação dessas aderências é feita de forma milimétrica praticamente. Você libera o intestino que tem 3,5 metros, vai centímetro por centímetro. O intestino dele estava bastante, vamos dizer assim, sofrido, o que nos leva a crer que já vinha com esse quadro de uma suboclusão subclínica há alguns meses. Então, dando aí uma noção de por que você teve uma demora tão grande, e deixando muito claro também, o médico deixou claro, toda a equipe deixou claro que você não teve nenhuma complicação ao longo do procedimento. É que você realmente abriu aquilo e estava complicado a situação. Com relação ao pós-operatório, gente, tende a ser uma coisa que vai se estender bastante. Eu, inclusive, vou fazer um outro vídeo ainda hoje sobre como isso pode ter um peso na questão de uma eventual condenação à prisão do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro vai ficar internado na UTI do DF Star em Brasília sem previsão de alta. Provavelmente essa internação vai durar algumas semanas. E o Birolini colocou que quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante, fica muito inflamado. Isso pode levar a uma série de intercorrências, aumenta o risco de algumas infecções, de precisar de medicamentos para controlar a pressão, há um aumento do risco de trombose, problemas de coagulação do sangue. O pulmão, a gente acaba tendo um cuidado específico. Todas as medidas preventivas serão tomadas, por isso que ele se encontra na UTI nesse momento. Essas próximas 48 horas são cruciais. Ele está recebendo antibióticos, fisioterapia, para ele reestabelecer aos poucos a parte da atividade de musculatura. A conduta de alta da UTI para o apartamento depende de uma série de fatores. Agora é falar pouco, fazer a físio, para receber alta da UTI no momento oportuno. Já antecipo que não tenham grandes expectativas de uma evolução rápida. A gente precisa deixar o intestino dele descansar, desinflamar, retomar sua atividade para só depois pensar em uma realimentação por via oral. E daí para frente retomada de outras atividades. E a equipe médica não descarta a realização de novas cirurgias. Elas são até bem possíveis quando você tem quadros como esse do Jair Bolsonaro, retorno dessas aderências, essa coisa toda. Gente, bom, essa é por enquanto o que a gente tem da situação de saúde. Agora, uma coisa chamou muito a atenção desde sábado. O Bolsonaro, desde a eleição de 2018, do caso da facada, ele foi tratado sempre pela mesma equipe médica, liderada pelo Antônio Luiz Macedo. E dessa vez, do nada, alterou a equipe. Ele foi para o hospital DF Star, lá em Brasília, não foi para São Paulo, onde o Macedo realiza os procedimentos. E o Cláudio Birolini, esse mesmo que falou todas essas coisas que eu trouxe para vocês, que é diretor do Serviço de Cirurgia Geral Eletiva do Hospital das Clínicas em São Paulo, mas também atua na rede privada, inclusive no DF Star, que ficou encarregado de tudo, do nada. E uma coisa que chamou muita atenção. O Macedo, que estava cuidando da saúde do Bolsonaro anteriormente, ele é um dos maiores cirurgiões de aparelho digestivo do país, né? Se você perguntar para ele, ele diz que é do mundo. Eu não sei se é verdade, ele costuma falar muito de si próprio. O Macedo, ele atua na clínica OncoStar da Rede D'Or São Luís, em São Paulo. Antes, ele trabalhava no Hospital Albert Einstein, mas
Gente, São Paulo tem dois mega hospitais de ponta, que é o Sírio-Libanês e o Albert Einstein. A Rede D'Or São Luís resolveu abrir um hospital, que é o Vila Nova Star, que é a ideia é concorrer com esses dois, e eles tiraram gente do Sírio, tiraram gente do Einstein, pagando salários colossais, assim, centenas de milhares de reais, chegando à cifra do 1 milhão, oferecendo apartamento para o médico poder ir a pé para o hospital, ele poder levar toda a equipe junto, quer entrar nessa disputa dos dois gigantes, né? Quer entrar ali como uma terceira via. Então, além de atuar no OncoStar depois que saiu do São Luís, desculpa, do Einstein, o Macedo ele passou a ter essa atuação no Vila Nova Star. Então lembrem, as primeiras cirurgias pós-facada o Bolsonaro fez no Einstein. Depois ele foi para o Vila Nova Star em São Paulo, tá? Inclusive da mesma empresa do DF Star, que é onde ele foi operado agora. Isso porque ele estava indo onde o Macedo estava. Ele estava seguindo o Macedo, a equipe do Macedo. Esses médicos estrela, no geral, quando muda de hospital, leva o paciente junto. O paciente está no hospital por causa do médico, não por causa do hospital, do nome do hospital. O fato é que o Macedo chegou a realizar, entre Vila Nova Star e Einstein, 5 cirurgias do Bolsonaro. Ele só não fez a cirurgia lá na Santa Casa de Juiz de Fora, no dia 6 de setembro de 2018, da facada. Todas as cirurgias seguintes, foi ele que ficou encarregado. E mais do que médico pessoal do Bolsonaro, se criou um tipo de vínculo ali. Ele foi na posse do Bolsonaro em 2019, por exemplo. É um bolsonarista roxo, talvez se lembre. No começo da pandemia, no começo não, né? Já um pouco adiantado ali, em novembro de 2020, vazou uma mensagem dele, um áudio de 5 minutos, dele falando, né, que um colega de profissão de 28 anos morreu testando vacina. Ele estava se referindo ali a uma pessoa que estava como voluntário no estudo da vacina da AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford, e acabou falecendo. Mas era uma fake news que ele estava proliferando, né? Ele estava dizendo ali que o cara morreu por uma vacina quando ele tinha tomado, ele estava no grupo que tomou o placebo. Então, até nessas defesas com relação a políticas de Covid, ele se alocou ao lado do Bolsonaro em vários momentos. Falava mal do Dória pela obrigatoriedade da imunização. Dizia que quem cabia dar vacina para o paciente era o médico responsável, que não era para o poder público obrigar. Então, sempre foi um bolsonarista de primeira, além de ficar à frente dos procedimentos do Bolsonaro. E aí a gente tem essa surpresa no sábado, porque na sexta, quando o Bolsonaro passou mal no Rio Grande do Norte, foi o Macedo que começou a dar entrevista para a imprensa e falar: não, talvez ele tenha que vir para cá para fazer cirurgia comigo, tenha que vir para São Paulo, aqui no Vila Nova Star. Gente, e não foi, né? Não foi para Brasília com o Birolini. E aí ninguém entendeu muito bem, criou uma estranheza, porque casos como esse, o Macedo acompanhou o Bolsonaro por muito tempo, ele é especialista nessa parte intestinal, ele conhecia muito bem os prognósticos do Bolsonaro, participou dos procedimentos anteriores que poderiam dar uma noção melhor sobre como se agir nesse momento. Independente de competência, havia a questão do conhecimento de prontuário. E agora ele resolveu falar. Ele deu entrevista para o UOL, deu entrevista para a CNN. Eu separei aqui as frases do Macedo. E ele não parece estar gostando muito de ter sido deixado de lado e trocado pelo Birolini. Olha lá o que ele diz. Eu jamais neguei atendimento para ele. Já o operei várias vezes em quadros graves, mas dessa vez, não sei se é coisa da dona Michele, mas provavelmente é coisa da esposa. E ela resolveu chamar outro grupo para atendê-lo. O Macedo ele diz, quando foi questionado pela repórter do UOL, que ingratidão seria uma palavra pesada, mas que o trabalho dele não foi valorizado. E ele falou, olha, sinceramente ele virou um ex-paciente. E complementa, diz que nunca cobrou pelas cirurgias do Bolsonaro e que o único empecilho que tinha para atender o Bolsonaro seria ir para Brasília. Eu não poderia ir para Brasília para ficar lá 15, 20 dias cuidando dele. Ele teria que vir para cá, São Paulo, para eu poder cuidar dele aqui, como foi sempre, né? E ele diz, o histórico é muito importante porque eu tenho uma noção dos meus prontuários, de tudo, o que ele teve desde a facada até a obstrução intestinal. Ele teve de fazer uma colostomia, eu fechei a colostomia. Se ele não quis vir, preferiu ser operado lá em Brasília, se para a dona Michele é mais fácil, tudo bem. O pessoal deve ter operado direitinho e vamos torcer para que tudo corra bem. Se a família acha que não tem condição dele vir para cá, o que não é verdade, paciência, mas sempre que ele foi operado aqui, ele saiu bem. Eu fiz o melhor, tentei fazer o melhor possível. Então ele mesmo cita ali que seria, não, é porque ele não poderia ir para Brasília fazer a cirurgia, o Bolsonaro teria que vir para São Paulo, isso poderia ser um motivo, mas ele já diz, não foi isso não.
E a gente já sabe qual foi o motivo. Os interlocutores do Bolsonaro são bem fofoqueiros e já contaram também para todos os meios de imprensa qual foi a razão, pelo menos a que eles querem que apareça, da troca do Macedo pelo Cláudio Birolini, gente. Foi realmente, teria sido uma decisão da Michele Bolsonaro e também do Flávio Bolsonaro, porque a Michele não confiaria no Macedo, porque o Macedo ele ficou encarregado de fazer uma operação da deputada Amália Barros, que era uma amiga da Michele Bolsonaro. E a Maia morreu durante o procedimento cirúrgico em maio do ano passado, com uns 39 anos. Era uma operação para retirar um nódulo benigno no pâncreas. O Macedo estava acompanhando a Maia desde o começo e ele fez uma cirurgia nela antes a essa em que ela faleceu, em que começou a ter um sangramento no fígado. E aí, ele precisou fazer mais 3 operações na Amália para tentar controlar essa intercorrência, que é uma intercorrência rara, que acontece em 1% dos pacientes com quadros semelhantes. E ela acabou falecendo no último procedimento em maio do ano passado. E aí a Michele teria ficado desconfiada se ele teria alguma responsabilidade, se ele teria em algum grau alguma culpa pela a morte da sua amiga. Então isso teria tido um peso essencial e a gente já sabia que a Michele estava liderando dessa vez aí a comunicação por parte da equipe médica com a sociedade com relação ao estado de saúde do Jair. Inclusive se chegou na figura do Cláudio Birolini em razão de uma proximidade dele com a Michele Bolsonaro e outras pessoas que tinham contato com ela. E tudo teria sido feito no sábado, né? O Macedo não teria nem sido avisado direito, ele só não recebeu a ligação do Bolsonaro como sempre recebia, e viu pela imprensa que ele estava indo para Brasília, né, para outra unidade hospitalar com outro médico. Tá, gente? Algo que chama atenção, eu vou reiterar aqui, né? O DF Star é da Rede D'Or também, assim como o Vila Nova Star. Mas a questão não é o hospital, não é a empresa responsável pelo hospital, a questão é a questão da equipe médica, essa troca da equipe médica que chama a atenção, ainda mais sendo que o Macedo sempre foi muito próximo e sempre foi, digamos, o porta-voz da saúde do Bolsonaro perante a sociedade. É uma mudança que eu acho que a gente tem que ficar de olho pra caramba. Pode ser que apareçam novos motivos, novas justificativas que se sobreponham a essa, ou que sejam até talvez mais verdadeiras do que essa, mas essa questão da saúde do Bolsonaro, esse quadro complexo que você tem agora de pós-operatório, somado com uma eventual condenação à prisão que pode vir no final desse semestre, no começo do semestre que vem, isso pode fazer diferença. Eu vou tratar sobre isso em outro vídeo, tá? Mas eu tô falando realmente ali de possibilidade do Bolsonaro ter prisão domiciliar ou coisas desse tipo. Tá legal, gente? Vamos ficar de olho nessa questão toda. Chamou a atenção o Macedo saindo, dando entrevista, assim, triste porque foi trocado pelo seu paciente. Talvez fosse um paciente que ele tivesse muita condenação, muita consideração mesmo. Veremos. No momento estou de volta. Até a próxima.